Afonso Henrique Lima Barreto nasceu no ano de 1881 na cidade do Rio de Janeiro, na mesma época em que a escravidão era realidade no Brasil e o país era monarquista. Embora seus pais fossem pobres e mestiços, Lima teve condições de estudar. Aos 16 anos, entrou na escola politécnica, cursando engenharia. No entanto, devido a seu pai ter problemas psiquiátricos, logo o jovem teve de trancar o curso para ajudar no sustento de seus três irmãos, visto que sua mãe havia falecido anos antes. Fora da universidade, Lima Barreto conseguiu um emprego no governo, um cargo na Secretaria da Guerra. Com o dinheiro ganho no seu trabalho, pôde começar a publicar seus textos na imprensa. A partir do ano de 1904, passou a colaborar com diversos veículos, como o Jornal do Comércio, o Correio da Manhã, entre outros meios de comunicação. O primeiro romance, cujo nome é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, foi publicado no ano de 1909. A obra narra a trajetória de um jovem mulato vindo do interior que sofre sérios preconceitos raciais, críticas nas quais Lima prezava citar em suas obras. Em 1911, Lima dedica-se a postar, em folhetins, os capítulos daquela que futuramente seria considerada sua obra-prima, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nos anos em que o mundo se preocupava com a Primeira Guerra Mundial, Lima vivia uma vida conturbada. Além das graves crises de depressão, sofria também com o alcoolismo. Em 1914, foi internado pela primeira vez no Hospício Nacional, fato que aconteceu novamente no ano de 1919. Entre as internações, Lima produzia muito, compôs diários e projetos de romance que seriam publicados póstumamente, como Clara dos Anjos, editado apenas no ano de 1948. Lima Barreto morreu em 1922, com 41 anos. Não chegou a ter um grande reconhecimento em vida. Só cerca de 3 décadas após sua morte, sua obra foi resgatada pela crítica. Suas obras são marcadas pela crítica social, na qual sempre buscou apontar as desigualdades no Brasil. Joaquim dos Anjos, carteiro e tocador de modinhas, sem serestas e serenatas, embora não tivesse nenhum conhecimento musical muito avançado, considerava-se músico de certa ordem. Chegara até tocar flauta e a compor alguns repertórios que tiveram certa notoriedade, mas nada que o tenha elevado. Aprendera a artinha musical em sua terra, Diamantina, onde sua flauta era conhecida e o estimavam como o primeiro flautista do lugar. E, mesmo com tal fama, nunca pensou em levar seu conhecimento musical. Preferiu ficar na artinha, que já sabia de cor. Pouco ambicioso nesse ramo de sua vida, assim era também nos demais. Desgosto de sua terra e de tudo o que mais fazia. Certo dia, aceitou o convite de um inglês explorador de territórios diamantíferos, que na verdade nada lhe interessava. Não passara de estudos geológicos e mineralógicos desinteressados. Assim que este chegara, Joaquim se colocou a serviço, para qualquer função, no caso, e, quando as pesquisas do inglês acabaram, este convidou o carteiro a ir ao Rio de Janeiro, encarregando-se de movimentar sua bagagem enquanto ia à Europa. Deu dinheiro e suporte para manter-se no Rio durante o tempo em que lá esteve, a serviço do Sr. John Herbert Brown, da Real Sociedade de Londres. Joaquim havia se acostumado com todo o cenário carioca, então, enquanto ainda tinha dinheiro, continuou com a sua rotina. Mas quando acabou, procurou seus conhecidos, que os tinha feito nesse mês que por lá ficou e acabou como empregado de escritório de um grande advogado, que já lhe alertara sobre o que ganharia com aquele trabalho, nada de valioso, apenas oportunidades. Nesse momento, toda a ambição do carteiro ficou focada na posse de um cargo público que pudesse oferecer aposentadoria e montepio. Com 2 anos de trabalho, Joaquim estava feliz e satisfeito com a vida. Passara por inúmeras promoções, havia se casado e perdido sua mãe, o que lhe concedeu uma sucinta herança, que foi usada como entrada para a conquista de uma casinha no subúrbio. O restante fez em algumas prestações. Com o tempo, havia enfim conquistado sua casucha, que era bem simples e modesta, localizada em uma rua sossegada e edificada, como o antigo subúrbio. Vivendo em uma sociedade com opções religiosas como Mr. Chase, pastor americano e o reverendo Padre Sodré, Joaquim dos Anjos, apesar de ter berço, não possuía algum fervor religioso. Entretanto, sua esposa, Dona Engrácia, possuía, e extremamente, mesmo que frequentasse pouco a igreja. De qualquer forma, ambos estavam de acordo quanto a batizar seus filhos na Igreja Católica Apostólica Romana. Foi assim com Clara e com os demais que não sobreviveram.
O casal estava junto há 20 anos e a menina, segundo filho do casal, tinha 17 anos. Clara, sempre muito bem tratada por seus pais e pela viúva Dona Margarida, quem lhe dava aulas de costura. Em raros domingos, a menina, acompanhada desta, ia ao cinema. Seus pais preferiam ficar em casa. Engrácia era caseira e Joaquim preferia jogar o solo com seus amigos, geralmente com seu compadre Antônio Marramaque e com Eduardo Lafões, sempre embaixo do pé de tamarindo aos fundos. Lá ficavam por horas e horas. Quando lhe convinha, Joaquim chamava Clara ou Engrácia para levar café. Nesse tempo, conversava com os companheiros. Em uma dessas, falavam sobre política. Quando a menina finalmente chegou com o café, o tema mudou-se para o casamento de Clara. Queriam casá-la. Lafões disse que no dia de seu aniversário levaria Cassie para conhecê-la. Marramaque foi contra e na cabeça de Joaquim e de Clara somente permeava a dúvida de quem seria esse tal Cassie. Cassie Jones de Azevedo, filho de Manuel e Salustiana, Jones porque achava o apelido bonito. Chegava aos 30 anos, era branco e sardento. Era conhecido por feitos ignóbeis e por modinhoso. Vestia-se seriamente e, embora não tivesse as melenas do violão, andava sempre com um, o que encantava as moças. Talvez fosse um talismã, mas o certo era que Cassie Jones era um sedutor nato de senhoras casadas. Tudo sempre virava notícia e até casos jurídicos, mas, com a ajuda dos seus advogados, saía impune. Em algumas situações, pedia socorro até a sua mãe, com uma história distorcida, claro. Suas vítimas eram geralmente moças humildes e sem restrições para cores. A única condição era ter menos influência social que ele. Quando algum caso chegava à mãe, essa não acreditava sempre. Entretanto, era preconceituosa e não aceitava ver o filho casado com criadas, mulatas ou pobres. Dessa forma, sempre ia livrar o filho da cadeia ou do casamento. Diferentemente do pai, que era um homem sério e justo, mas por conta da esposa submetia-se a tais posturas. Além disso, o núcleo familiar ainda era composto por mais duas filhas. Eram elas Catarina e Irene, ambas com o mesmo jeito da mãe quanto a postura e pensamentos, e ainda possuíam um grande desprezo pelo irmão. Enquanto as meninas viviam em comunhão e amizade, o irmão até expulso da mesa familiar foi, só não da casa por conta da intervenção materna. Essa decisão foi tomada por Manuel, seu pai, devido ao suicídio da mãe de Nair, quando foi uma das vítimas de Cassie. Com tamanha repercussão, o jovem a conselho da mãe foi passar um tempo com seu tio em Guaratiba. O Dr. Baeta logo mandou-lhe embora, não desejava a presença do sobrinho, então o despachou. Cássio volta para casa. Segundo a mãe, seu pai não deveria vê-lo. O jovem passou a morar no porão e ficava aos fundos. Um dos hobbies de Cassie era cuidar de seus galos de briga. Todas as manhãs os via, e durante o período em que ficou fora, sua mãe se atarefou disso. Eles eram como um presente, muitas vezes os responsáveis pelos caprichos de Cassie, pois ele os comercializava. Com todas as circunstâncias pelas quais vivia, Cassie tornou-se um vagabundo doméstico. Fora que ele visava somente os seus interesses pessoais, ou seja, era uma pessoa egoísta e apática. E além disso, se dizia valente. Chegara a ser ameaçado pelo irmão de uma moça que perseguia no trem e distorceu totalmente a história na sua roda de Ataliba de Timbó, para que, ao invés de ter recebido tal intimação, o rapaz queria comprar um cavalo. A roda de Ataliba do Timbó era composta por Cassie e seus amigos. Nenhum deles possuía índole maior. Ambos eram do mesmo nível de Cassie. Eram eles Ataliba do Timbó, Zezé Mateus e Franco Souza. O jovem Cassie não possuía afetividade alguma com os amigos ou com qualquer outra pessoa. Primogênito, herdar o jeito da mãe e do pai. Então, seu Manuel decide mandar Cassie trabalhar. A princípio, sua esposa não é a favor, mas logo Cassie vai. Seu pai acreditava que o trabalho manual poderia ajudá-lo em questão de tornar-se um cidadão de bem. Com um mês, é despedido e volta à sua comum rotina. Era calculista e aproveitador nato. Seguindo a história, Clara ainda estava curiosa em saber quem era Cassie. Seu pai deu a permissão para Lafões o levá-lo no dia de seu aniversário para conhecê-la, e assim foi feito. A festa teve seu início e havia muita gente, desde moças e rapazes. Clara estava ansiosa para conhecer Cassie, enquanto todas ficavam alertando-a sobre a pessoa que ele havia de ser. Você não pode se envolver com Cassie. Ele não é uma boa pessoa.
até que este finalmente chega e sua presença chama a atenção de todos. Ao ser apresentado, a família de Joaquim já observa bem a aniversariante. O baile seguia animado. Joaquim, Mahamak e Lafões estão ouvindo Praxedes, advogado, falar sobre o que era um habeas corpus preventivo. Até Menezes, dentista clandestino, resolver se intrometer na conversa e causar uma discussão. Para não causar tumulto, o anfitrião convidou todos a ir comer e, passando por Cassi, convidou-o a cantar. Clara, vendo isso, insistiu ainda mais e, cedendo ao pedido da menina, o jovem foi. Ao final da apresentação, recebeu elogios e críticas. Embarcando nesse sentido de apresentação, Praxedes resolveu recitar um poema, e Mahamak, que até esse momento estava quieto, recitou um também. Entretanto, este resolveu atacar Cassi através dos versos, pois havia visto o modo com que ele olhava para Clara. Logo, o jovem Cassi fora embora, e ao se despedir de todos, vira que Mahamak o encarava com desprezo, e ficou assustado por um segundo e seguiu para a raiva. O baile ainda durou mais um pouco, quando todos foram embora. Clara foi deitar-se e seus pais ficaram na copa por um instante falando sobre Cassi. Em tal conversa, por decisão de ambos, concluíram que a presença do rapaz em vossa casa não seria mais bem-vinda. Ouvindo isso, em silêncio e em seu quarto, Clara chorou. A menina era muito ingênua, e isso é justificado com o fato de que mal saía de casa. Seus pais tinham cuidado com ela, e isso fez com que ficasse por fora da sociedade. Havia aí por perto uma venda, nem nesta Clara tinha permissão de ir. Nesta venda, que era até bem frequentada, um dia apareceu Menezes, o velho dentista, procurando pelo poeta da cidade. Embora já nem tão importante, Leonardo Flores, por ser doente, ficara sempre em casa e quando saía, sempre causava em algum lugar, seja bebendo ou ficando pelado em praça pública. Menezes agora andava com um grupo de Cassi, estava saindo juntos. Ao chegar na venda, Alípio e mais as pessoas que lá estavam o abordaram sobre isso, contando tudo o que sabiam sobre o jovem Cassi. Tal feito aborreceu o dentista, que saiu de lá, um pouco incomodado com tantos comentários e um pouco receoso sobre o que havia ouvido no local. Cassie tentara visitar a família de Clara, entretanto foi tratado com indiferença e logo foi-se embora. Com o objetivo de descobrir o motivo por tal tratamento, visitou seu amigo Lafões, onde indiretamente chegou ao assunto que queria tratar, que no caso era referente à postura dos pais da menina com ele mesmo. Saindo de lá sem ter o seu pensamento confirmado, foi para casa. Lá, a família estava reunida em um jantar junto com o tio Augusto. Como havia sido exilado da família, não pôde participar do jantar. Foi para os seus aposentos no porão e dormiu. No outro dia, resolve ir à busca de Menezes, sem sucesso. Quando está no banco da estação, ouve Praxedes comentar sobre o dentista e, sabendo agora a direção para a qual ele ia, vai atrás. Enfim, o encontra e, quando chega ao ponto da conversa, pede que Menezes consiga as poesias de Leonardo Flores à troca de 10.000 réis. Feito o combinado, logo que Cassi se vai, Menezes gasta todo o dinheiro na bebida e com a irmã para os cuidados da casa. Vendo que tinha gastado tudo e ficara sem dinheiro para comprar as poesias de Leonardo Flores, faz ele mesmo, não fica boa. Entretanto, confessa a Cassi e, como compensação a tal erro, ele fica encarregado de levar cartas a Clara, já que este estava cuidando de seus dentes. Assim, eles começam a trocar cartas e se comunicar. Um dia teve um jantar com os pais de Clara e seu padrinho. Nesse jantar falavam de Cassi, enquanto Joaquim tentava arrumar algo para defender o jovem. Mahamak deixou claro que se ele o deixasse entrar, a amizade entre os compadres acabaria. Clara, que estava no andar de cima, chora e escreve a sua carta que no outro dia é entregue a Cassi. Este fica furioso e na própria carta, que também é lida por Menezes, diz que vai acabar com Mahamak. Certa noite, o padrinho de Clara estava no bar que costumava ir conversando. Fora embora um pouco tarde e morava relativamente longe, então pegava alguns atalhos. Em algum desses, foi abordado por um grupo e espancado. Fora morto. No dia seguinte, ninguém suspeitava de quem teria sido.
Apenas Mahamak, que, no momento, ficou com muito medo, então bebia para tentar esquecer e falava sobre qualquer coisa para não acabar falando sobre o que sabia. Como as visitas do dentista até a casa de Clara iam acabar, Cassie também perderia o contato pelas cartas. Passado uns dias, decide ir para Minas Gerais, contra o gosto de sua mãe, e antes de ir, havia marcado com Clara de encontrá-la. Chegando o dia, a menina ficou esperando, mas Cassie não apareceu. Nesse tempo, Clara finalmente se deu conta de que ele havia matado Mahamak e que ele havia realmente se aproveitado dela na noite chuvosa em que foi até seu quarto e ficaram juntos. Nesse meio tempo, Menezes havia morrido. Estava ele ainda se sentindo culpado pela morte de Mahamak. Como era amigo de Leonardo Flores, a súplica da esposa dele foi passear com o poeta. Menezes adormeceu na rua e logo Flores também. Ao amanhecer, o poeta viu que Menezes estava morto. Com efeito do álcool, só tomou consciência depois. Praxedes foi quem deu a notícia de que o dentista havia morrido, e junto a isso, falou também que Cássia havia partido para Cascadura, em São Paulo. A família de Clara ficou em choque, e Dona Engrácia já previa póstumos e ruins acontecimentos. Com o tempo, Clara descobre que está grávida e esconde de todos. Pensava em aborto e suicídio. Finalmente, a menina se deu conta de que o jovem Cassie realmente não era o que parecia ser. Passa a pensar mais no aborto, o qual não recebe apoio, e, não tendo dinheiro, pede um adiantamento para Margarida, já que costumavam costurar e vender. Usou a desculpa do aniversário de sua mãe, mas logo a senhora fez com que a menina confessasse, e, aos prantos, ela confessou. Com o incentivo de Margarida, contou a sua mãe. Essa ficou chocada. As duas foram até a casa de Cássia. Dona Salustiana tratou-as muito mal, com a ajuda de suas filhas. Quando Manuel aparece, Clara se joga a seus pés, implorando perdão. Este, por sua vez, a trata muito bem e diz que a culpa não é dela. O velho quase infarta e Clara e Engrácia voltam para casa. Chegando lá, junto com Margarida, a jovem pôs-se a chorar e confessou à mãe de que na vida não se é nada,